Pois bem, daremos início agora à palestra de hoje, cujo tema é Quando o assediador também é assediado. Para isso, gostaríamos de convidar o palestrante, Dr. Tatal Henksey, que é psicólogo social e criminologista corporativo. Tem pós-graduação em psicopatologia pela USP e Santa Casa de São Paulo, e em gestão de riscos e fraudes pela FESP. Além disso, também é professor de cursos da MBA e pós-graduação em gestão de recursos de fraude e compliance da Fundação Instituto de Administração da USP. Seja muito bem-vindo, Dr. Tatal. Lembrando que você tem 60 minutos para sua apresentação. E ao final, conforme combinado, poderá também comentar as dúvidas enviadas pelo nosso chat. Dr. Tatal, a palavra é sua. Boa apresentação. Olá, como vão? Me ouvem bem? Sim? Bom, eu estou vendo aqui por Libras, então muito obrigado. Bom, primeiro de tudo, boa noite para vocês. Muito obrigado por estarem aqui para a gente bater esse papo. E eu realmente gostaria que fosse um bate-papo entre agora as 19 e as 20 horas e depois abro, obviamente, para perguntas. Mas eu acho que seria muito interessante se vocês usassem realmente esse recurso do chat para a gente interagir, para ficar um tema mais humano, né? Afinal de contas, a gente está falando aqui de relações de trabalho, a gente está falando da área psi, a gente está falando de recursos humanos, então eu acho muito importante e muito gostoso também que, uma vez que a gente, por enquanto, não pode estar juntos, não é, presencialmente e se vendo, que a gente pelo menos tenha essa troca pelo chat de uma maneira um pouco mais síncrona. Então, dito isso, eu gostaria de começar esse nosso papo, né? Vocês vão ver que o tema, né, o tema central, o título dessa nossa conversa vai ser Quando o assediador também é assediado. Em alguns momentos ali a gente vai substituir essa palavra assediador e assediado, conforme vocês vão ver logo mais, mas esse é um tema muito sensível nos dias de hoje. E eu gostaria de começar perguntando a vocês se vocês já perceberam que a gente está num momento de mudança quando a gente fala de relacionamentos interpessoais. Como é que vocês têm visto isso? Podem usar o chat, escrever, e eu vou interagindo, conforme a minha fala, eu vou interagindo com vocês, mas será que vocês têm percebido isso no ambiente de trabalho, no ambiente de convivência pessoal, que nós estamos nos transformando e que as coisas estão mudando quando a gente fala de relacionamento interpessoal? Como é que vocês têm visto isso? Me digam. Deixa eu ver aqui no chat, logo mais começam a aparecer as mensagens, mas me falem se vocês já perceberam isso. E mais do que se vocês já perceberam, a Regiane diz que sim, hoje a tolerância é menor, tanto para o bem quanto para o mal. É verdade, Regiane, a gente tem uma mudança de tolerância, a gente tem uma série de transformações, e algumas delas, eu não sei se vocês já se fizeram as seguintes perguntas, mas cada vez mais eu vejo as pessoas querendo saber, né? O que eu posso falar? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Né? Quando eu errar ou quando acontecerem erros no contexto onde eu estiver inserido, o que deve ser feito? Né? Como é que eu posso remediar situações? Às vezes as pessoas pisam na bola, às vezes as pessoas têm um comportamento que não necessariamente hoje é aceitável, tolerável, mas nem sempre o motivo pelo qual esses comportamentos acontecem são motivos completamente condenáveis. O que eu posso fazer para tentar me retratar? Né? Outro ponto que eu vejo as pessoas se questionando muito é quem diz o que é o certo e o errado? Quem de fato é responsável por transformar essa temática do respeito em uma diretriz única? Existe uma diretriz única, não é? E se eu não concordo com essa diretriz, o que deve ser feito? Como é que eu posso me colocar? Então,
eu começo com essa provocação ou com essas questões que eu gostaria realmente que a gente parasse para pensar sobre elas, porque elas estão presentes no nosso dia a dia, mas nem sempre do ponto de vista social e ainda mais do ponto de vista profissional, a gente olha para elas com a devida atenção. Então, eu vejo aqui outras pessoas já contribuindo. Vamos ver aqui, a Patrícia diz que há sim uma mudança, ela percebe uma maior preocupação em melhorar a forma de comunicação e comportamento. No entanto, há menos autopercepção nos atos. Interessante, Patrícia. E aí eu fico pensando, né? Quando você fala de menos autopercepção, como é que é essa sua vivência? Né? O que você tem visto? Temos grandes mudanças, principalmente em normas da CNJ, que trouxe significativas alterações para admitir condutas únicas que podem ser consideradas assédio. Excelente. E acredito que é importante a maior percepção da responsabilidade de todo o processo de trabalho ou não. Maravilha. E aqui, Andréia, olha só que legal, você traz algumas questões ligadas a regulamentações, né? Mas será, como a gente vai ver logo mais, que quando a gente fala do respeito, quando a gente fala das agressões, quando a gente fala dessa situação emocional no ambiente de trabalho, a gente pode fazer uma convergência direta entre regulamentações, questões legais versus as agressões no trabalho? Será que elas são complementares? Será que o que diz a lei já cabe ao trabalho e às percepções de agressão vividas nessa nossa esfera psi, nessa nossa esfera emocional? Ou são questões que muitas vezes podem ser vistas de num ângulo diferente? Né? Será que elas são complementares ou elas se anulam ou o que diz a lei é o que basta? Né? Então, esses são alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente começar essa visão, porque é muito importante a gente começar a entender o que leva às agressões no ambiente de trabalho. Quando a gente fala de assédio, e aqui eu vou focar exclusivamente, ok? Na esfera das agressões morais. Hoje eu não vou entrar nas agressões sexuais, tá bom? O nosso universo de conversa hoje vai ser das agressões morais. Mas o que faz com que isso continue acontecendo no ambiente de trabalho? Se a gente para ver, as agressões morais, o assédio ou qualquer outro tipo de comportamento destrutivo são heranças históricas, né? Isso já vem acontecendo há séculos e séculos e séculos, talvez para não dizer milênios. Mas por que ainda hoje isso acontece? Alguém gostaria de me dar alguma ideia ou dizer o que pensa do porquê essas agressões ainda acontecem? A gente está falando de 2023, com tanto esclarecimento, com tanta fonte de informação, né? Com tanta... infelizmente, com tantos problemas que a gente já viveu ao longo dos séculos, frutos do desrespeito, por que as coisas ainda continuam? O que vocês acham? Me digam, escrevam, que eu acho que é bacana essa participação de vocês. Eu vou começar trazendo um elemento, né? Então, olha só, o Rodrigo já fala aqui, relações de poder disfuncionais no trabalho. Ótimo, relações de poder disfuncionais. O poder ele vai ter sim uma influência grande nessas agressões, na permanência das agressões no ambiente de trabalho. E o que mais? Será que é só o poder? Né? Historicamente, temos a situação da servidão, de hierarquia, mando, obediência. Patrícia, perfeito. Né? Impunidade, maus comportamentos versus conquistas de resultados, baixo nível de capacidade, a frustração das pessoas, inseguranças projetadas no outro. O que vocês estão falando é maravilhoso. Né? O poder como histórico de respeito. Tudo isso que vocês dizem é fato. Mas eu gostaria de convidar vocês a refletir um pouco sobre uma mudança também de foco ou de lente quando a gente fala das agressões. O poder ele vai estar muito presente em alguns momentos da agressão e também em algumas motivações para a agressão. Mas não é só ele
que leva a um comportamento destrutivo. Eu tenho aqui 5 fatores que eu gostaria de explorar com vocês. E o primeiro deles, baseado na interação das pessoas com um ambiente destrutivo, vai ser pessoas que não entendem o problema da agressão no ambiente de trabalho. E elas podem não entender por alguns motivos. O primeiro é quando a gente tem pessoas que são agressivas ou que têm comportamentos agressivos no trabalho, principalmente em razão ou do ambiente onde elas foram criadas, e existiu a partir disso uma naturalização da agressão. Essa agressão, uma vez que foi vivida constantemente de uma forma repetida e natural, o indivíduo ele tem uma alteração na sua percepção de destrutividade. O que para outros que não tiveram esta vivência ou essa imersão agressiva é algo abominável, é algo que causa dor, que causa desconforto, que causa até mesmo espanto, para algumas pessoas é normal. E essa reprodução contínua, ela é um problema. Essas pessoas, elas precisam, dentro de um ambiente corporativo, que eu acredito muito que deve ser, sim, um ambiente também educacional, também de transformação, elas devem perceber, ser orientadas e entenderem que não é aceitável, que esse limite que para elas é algo tolerável, é algo basal, não pode ser visto mais como um comportamento que deva ser reproduzido no ambiente de trabalho. Mas não só. Existem pessoas que não entendem o comportamento agressivo como tal, porque, de alguma maneira, elas vão buscando referências quando expostas à agressão, e essas referências, muitas vezes, de um impacto ou de uma influência emocional significativa, dão a ideia de que este problema não é tão grave, não é tão ruim, ou ele é normal. E aqui eu trago para vocês uma experiência que eu tive uma vez com uma moça que era secretária. E ela era secretária de 2 executivos, agora eu vou focar em um deles só, que era um executivo extremamente agressivo. Era daquelas pessoas que tacavam coisas na parede, batiam na mesa, gritavam, xingavam, ofendiam e assim vai. E o porquê que ela conviveu com essas pessoas até, no caso, eu estou focando em um executivo específico, tinha um outro que era um assediador sexual, mas esse imoral, por que ela conviveu com ele e não abandonou o trabalho antes de ter um colapso emocional, antes de sofrer um burnout? Porque quando ela começou a trabalhar com essa pessoa, ela não estava confortável com o comportamento destrutivo, com o fato dele gritar, ofender, tacar coisas, ameaçar. Mas a mãe dessa moça era secretária. E ao chegar em casa, algumas vezes, mas principalmente houve um evento específico que ela conversou com a mãe e a mãe disse o seguinte: filha, é assim mesmo. As pessoas, elas, quando estão nesse cargo, elas não podem demonstrar fraqueza. Esse executivo, uma decisão dele é capaz de influenciar na vida de milhares de pessoas, milhares de famílias. Ele não pode titubear. Então, aos olhos de toda a empresa, ele tem que ser forte, ele tem que ser firme, ele tem que ser decidido. Mas é com você, na intimidade da relação entre executivo e secretária, que ele pode desmoronar e pode mostrar a sua fraqueza. E a fraqueza dele está sendo demonstrada de uma maneira agressiva. Por mais que essa explicação tenha uma construção lógica e racional, isso é inadmissível. Só que a moça, ela aceitou essa explicação pelo fato de ter vindo da própria mãe, que também havia sido secretária por muitos anos. Mas emocionalmente ela não sustentou isso. Então, o primeiro ponto que a gente tem que começar a pensar na esfera do respeito e do equilíbrio emocional no trabalho é a gente começar a mostrar para as pessoas que a agressão não é normal. Nada justifica essa agressão. Não importa a sua vivência, não importa o seu passado e não importa
o que acontecia até então como sendo normal. Não é mais. Nunca foi, mas agora é intolerável. E vocês começaram falando um pouco sobre isso nos textos de vocês aqui na mensagem. O segundo ponto, tá fazendo sentido o que eu tô falando, pessoal? Eu gostaria de ter um feedback de vocês, uma vez que a gente não pode se ver, eu não consigo nem ver rostos assim meio estranhos, nem balançando a cabeça, nem sorrisos. Então, vocês interagirem comigo pelo chat ia ser muito rico. Faz sentido o que eu tô dizendo? O segundo ponto são pessoas que não querem se transformar. Essas são pessoas que eu costumo dizer, e vocês sabem disso também, vamos imaginar um trote de faculdade, né? A medicina, por exemplo, vinha com trotes muito violentos até pouco tempo atrás, não é? Até alguns anos atrás, e outras faculdades também, e às vezes não só faculdades, mas ambientes esportivos, militares. Esse rito de passagem sempre teve como característica certos comportamentos agressivos, né? E vamos imaginar o seguinte: existem pessoas que, conforme foram entrando no ambiente de trabalho, elas sofriam ou sofreram agressões. É aquela história que a gente via muito de maus tratos porque é estagiário ou escraviário, né, como se dizia. Tinham vários termos, né, escraviário, escravotário, e as pessoas eram tratadas desse jeito mesmo. Em algumas áreas, inclusive, pessoas de nível júnior não têm nem o direito de se posicionar ou de conversar com pessoas mais sêniores. Quantos escritórios de advocacia um advogado júnior não pode falar com um sócio, né? Não fale comigo. Né? Esses comportamentos agressivos, aquele excesso de pressão, excesso de cobrança, você colocar os profissionais em desenvolvimento para fazer atividades desumanas, muitas vezes, foi gerando em muitos colaboradores a ideia de que isso me deu casca, isso me deu a estrutura que eu tenho hoje para ser quem eu sou. E agora, eles nada mais querem do que reproduzir esse comportamento. É quase um trote de faculdade. Quando a gente é calouro, o trote de faculdade ele é péssimo. A gente se expõe, é vexatório, tem dor, tem receio, tem medo, tem vergonha, né? Dependendo do ambiente onde a gente está, ele é realmente hostil e nós não estamos bem com isso. Mas como as pessoas se comportam quando elas se tornam veteranas? Elas não querem saber, elas esquecem pelo que elas passaram e elas dizem, agora é minha vez. Por quê? Porque eu tenho o controle. Vocês falaram aqui do controle, falaram do poder. Agora eu não serei mais agredido. Agora eu posso ser o agressor. Então é assim que as pessoas vão perpetuando, né? É uma relação perfeita, Rodrigo, uma relação de opressor-oprimido, né? O oprimido-opressor. E isso continua. E é importante a gente começar a trazer um processo de educação, de análise do ambiente laboral, de que isso não pode acontecer. Poxa,